Boa tarde, gente. Boa tarde. Tá todo mundo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo certinho? Tá. Porque às vezes, sabe, eu começo o vídeo, aí eu lembro, meu Deus, eu não liguei o microfone. Aí eu falo sem voz. Então, nós estamos aqui para mais um vídeo sobre as falas e as mensagens de Jesus de Nazaré. Hoje o vídeo é de número 17. Mas para a gente entender o que vai acontecer e por que Jesus vai falar o que ele vai falar, eu tenho que contar a história que aconteceu antes dessa conversa de Jesus. O último vídeo foi sobre o sermão que ele pregou, né, o sermão que ele falou na sinagoga de Cafarnaum, depois que ele veio de Pela, depois da morte de João Batista. Depois, um pouquinho depois que Jesus terminou de falar, lá na sinagoga, no vídeo que nós fizemos passado, um rapaz, ele teve uma crise de epilepsia. E depois dessa crise, ele disse algumas coisas que parece que ele estava com um espírito demoníaco, um espírito que não era dele. E quando ele voltou daquela crise que ele teve, que ele se jogou no chão, espumou, aquela coisa toda, ele disse para Jesus que as palavras que ele estava falando eram palavras que vindas do eterno, aquela coisa toda. E Jesus percebeu que aquele espírito que estava falando não era um espírito muito interessante. Aí ele mandou aquela situação, ele mandou aquela pessoa que estava usando a boca daquele rapaz para ir embora, e ele curou aquele menino. Aquele rapaz, ele curou ali naquele momento. Essa cura espalhou, tá? Quando Jesus saiu da sinagoga, ele passou antes de ir para casa, antes de ir para casa, para o lugar que ele estava, né, que era a casa dos Zebedeus, que era a casa de João e do irmão dele, de Tiago, ele passou pela casa de Pedro. Eles iam ter um lanche na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava dodói, estava doente. Lembra dessa situação em que Jesus curou a sogra de Pedro? Então, Jesus passou pela casa de Pedro e como a sogra de Pedro estava doente há alguns dias já, ela estava com infecção de ouvido, e também parece que ela estava com muita febre, ela estava com, como é que chama um tipo de febre amarela, uma coisa assim, aquele mosquitinho que não é dengue não, gente, é o outro. Então, ela estava muito ruim. Na verdade, se o Senhor não tivesse curado ela, se Jesus não tivesse curado ela, eu acho que ela teria morrido. Porque ela estava com, como é que chama, gente? Malária. Ela estava com malária e o ouvido infeccionado. Ela estava com duas coisas. E Jesus conversou com ela, fez carinho nela, na cabeça, no ouvido, e nesse toque, claro que ela foi curada. Essas duas curas, no mesmo dia do Shabat, espalhou. E aí, gente, Jesus foi para a casa de João, né, para a casa de Zebedeus, e eles foram comer. E aí, Pedro e João saiu lá fora. E quando ele entrou na porta, ele saiu na porta da casa, porque as casas lá normalmente são
tem assim, e tem o quintal todinho atrás, né? Então, quando ele saiu na porta da frente, aquela multidão na porta da casa deles, porque eles eram pescadores, então eles moravam mais na beira da praia, então tinha mais espaço, não era aquela cidadezinha igual Nazaré. Nazaré era uma rua, todo mundo morava grudado no outro. Em Cafarnaum eram mais separados, por quê? Porque eles moravam na praia, tá? A casa de Pedro, a casa de João era na praia, então tinha espaço na frente, na beira do lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Quando João foi na porta e viu aquela multidão, ele pensou, meu Deus, todo mundo que estava doente, sabe, gente doente, gente com problemas, sabe, aquela coisa, tinha muita gente. Aí ele foi lá dentro e falou, Jesus, vem aqui na porta dar uma coisa. Aí quando Jesus chegou na porta, ele viu aquele mundo de gente. Gente, tinha mais de 1000 pessoas na porta da casa deles, ali na frente da praia. O coração de Jesus condoeu tanto de ver tanta gente ali, que estava precisando de cura, que o coração deles partiu. Ele era o Criador, ele que criou todo mundo, ele era responsável por essa criação. E aí o coração dele partiu como pai. No que ele sentiu isso, os anjos que estavam em volta, que sempre acompanharam Jesus durante todo o trajetório dele na terra, desde que ele nasceu até o momento que ele foi levado, quando ele partiu para o Pai, depois dos 40 dias que ele ficou depois da ressurreição, esses anjos, gente, não deixaram Jesus, desde o momento que ele botou o pé na terra até o momento que ele foi embora glorificado, os anjos estiveram com Jesus. Todos, muitos. Legião, lembra quando ele falou para Pilatos que se ele quisesse, ele chamaria legiões para salvá-lo? Todos eles estavam à disposição de Jesus. Quando eles viram a reação de Jesus diante daquela sofrimento todo, o que aconteceu? Cura, cura, e cura, e cura, e cura. Gente, segundo os relatos, mais de 800 pessoas foram curadas instantaneamente naquele momento em que o coração de Jesus se derreteu diante de tanto sofrimento. E aí a coisa ficou feia. Isso foi no final do Shabat. No final do Shabat. O povo sabia que Jesus não podia curar durante o período do Shabat, então eles esperaram acabar o Shabat. Quando apareceu a primeira estrela no céu, aí todo mundo voou para a casa de João e Tiago. Aí foi aquela multidão, depois do Shabat. Então, para ninguém falar que Jesus curou no Shabat. Quando a primeira estrela apareceu no céu, a casa de João virou um templo de cura. E aí, o que aconteceu? Jesus sabia que aquilo ia dar problema. Mandou todo mundo foi para casa, mas aí a coisa espalhou, né, gente? Espalhou demais. Quando foi domingo, Jesus, quando viu aquilo que aconteceu, ele sabia que ia ter problema. Aí o que ele fez? Ele esperou os discípulos dormirem, e aí ele, saiu. Ele foi para as montanhas, que ele sabia que ia dar problema. Ele foi para as montanhas, foi orar, e foi se concentrar e Senhor, Pai, o que aconteceu era da tua vontade? Era a sua perfeita vontade que todas aquelas pessoas fossem curadas? E aí, gente, o que aconteceu? Quando Pedro acordou no meio da madrugada,
e viu que Jesus não estava lá, ele se preocupou. Ele chamou mais dois, João e Tiago, falou: vamos atrás de Jesus. Jesus não está aqui. Eram umas 4 horas da manhã quando eles perceberam que Jesus não estava. Aí saíram atrás de Jesus, até que encontraram ele nas montanhas, porque sabiam que Jesus só podia ter ido para a montanha, porque era para onde ele fugia quando ele precisava conversar com o Pai. Encontraram com Jesus. E Jesus tentando explicar para eles por quê, porque eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo por que Jesus estava se sentindo tão mal, sentindo mal mesmo, por tudo que havia acontecido. Por que Jesus estava contrariado? Por que Jesus estava feliz? Aproveitar aquele momento e proclamar o reino, né, como eles queriam que Jesus fizesse. E aí, quando amanheceu o dia, a casa de João, a casa dos Zebedeus, gente, tinha uma multidão, mais de 1.000 pessoas de novo, querendo ver Jesus. Curiosidade, os curiosos vieram. Aí veio os fariseus, aí veio todo mundo, gente, porque a coisa espalhou. À noite foi um burburinho. Aí veio gente das redondezas, das outras cidades, das outras vilas. Veio fariseu, veio nazireu, vocês imaginam. E aí o Felipe, quando acordou de manhã, lá pelas 5 horas, 6 horas da manhã, quando ele viu que a multidão estava chegando, ele falou: cadê Jesus, cadê Pedro, cadê João? Cadê esse povo? E aí o Felipe e mais um outro discípulo correram para as montanhas para procurar Jesus. Falei: Jesus, pelo amor de Deus, volta. Vamos lá, vamos, desce lá, porque está todo mundo lá querendo te ver, querendo te ouvir. Vamos aproveitar agora e vamos batizar todo esse povo, porque os discípulos de João também estavam lá, né? Vamos batizar todos. Jesus falou: não vou. Ah, e aí que começa a fala de Jesus. Ele vai dizer por que ele não vai. Por que ele não vai descer? Enfrentar toda aquela multidão que estava lá embaixo. Simão Zelote foi, o Simão e o Felipe foram atrás de Jesus. E o André. Aí Jesus fala para André: André, não ensinei a você e aos outros discípulos que a minha missão na terra é a revelação do Pai? E a minha mensagem é a proclamação do reino celeste? Como então que você e todos vocês querem que eu me desvie do meu trabalho para satisfazer a curiosidade de atender aqueles que buscam sinais e prodígios? Não temos estado entre esse povo durante todos esses meses? E por acaso eles vieram em multidão para ouvir as boas novas do reino? Jesus estava questionando: esse povo veio para me ouvir? Para saber os caminhos do eterno? Para mudar a posição deles? Para aceitar a minha mensagem de boa nova? E por acaso eles vieram em multidão para ouvir as boas novas do reino? Porque agora todos eles vêm nos procurar. Por que eles vieram nos procurar agora? É por causa das verdades espirituais que estamos trazendo ou só para a cura de seus corpos? Quando os homens são atraídos a nós por causa de manifestações extraordinárias, muitos deles não vêm em busca de verdades espirituais e salvação de suas almas, mas sim à procura de cura para suas enfermidades físicas e para obter libertação de suas dificuldades materiais. Eu preciso falar alguma coisa sobre isso, gente?
Olha o que Jesus está falando aqui. Quando essa multidão veio, eles veio porque eles querem a salvação das suas almas, eles querem um relacionamento perfeito com o Pai, eles querem aprender, eles vieram para buscar a verdade do Pai, a salvação das suas almas, ou eles vieram só para aliviar as enfermidades físicas e resolver os problemas materiais deles? Gente, eu vou ler esse pedacinho de novo. Ele falou, Jesus disse, não temos estado entre este povo durante todos esses meses. Gente, Jesus era a segunda, depois da chamada dos discípulos, Jesus passou, quanto tempo Jesus passou em Cafarnaum com os discípulos? 4 meses. E o povo estava lá, eles iam ouvir Jesus também. Isso que Jesus está dizendo. Nós já ficamos com esse povo 4 meses antes, nós já estivemos com esse povo. E por acaso eles vieram em multidão para ouvir as boas novas? Quando eu estava aqui há 4 meses em Cafarnaum com vocês, essa multidão veio para aprender o que eu estava ensinando a vocês? Não, não vieram. Porque agora todos eles vêm nos procurar. E é por acaso, é por causa das verdades espirituais que estamos trazendo ou só para a cura de seus corpos físicos? Quando os homens são atraídos a nós por causa de manifestações extraordinárias, muitos deles não vêm em busca de verdades espirituais e salvação de suas almas, mas sim à procura de cura para suas enfermidades físicas e para obter libertação das suas dificuldades materiais. Durante muito tempo estive em Cafarnaum, e tanto na sinagoga quanto à beira do mar proclamei as boas novas do reino a todos que tinham ouvidos para ouvir e coração para receber a verdade do reino. Não é a vontade do meu Pai que eu volte com você, André, para atender a esses curiosos e me ocupar com o ministério de coisas físicas, ao invés da mensagem espiritual pelo que o Pai me enviou. Eu ordenei a vocês para pregar as boas novas do Evangelho e ministrar aos enfermos, mas não vou me concentrar em cura e negligenciar o meu ensino do reino. Não, André, não voltarei com você. Vá e diga ao povo para acreditar na mensagem que lhes ensinamos e se alegre por estarem livres como verdadeiros filhos de Deus. E mais, vá e prepare tudo para a nossa partida, para as outras cidades da Galileia, porque o caminho já está preparado para a pregação das boas novas do reino nessas cidades. Foi para isso que eu vim à terra enviado pelo meu Pai. Vá vocês todos e preparem tudo para a nossa jornada imediatamente, enquanto eu vou permanecer aqui esperando o retorno de vocês em comunhão com o Pai. Aí você fala, Miriam, por que você está emocionada? Gente, as nossas igrejas hoje estão pregando o quê? Exatamente o que Jesus se recusou a fazer. Quando eu traduzi isso ontem, eu pensei, meu Deus, meu Pai tem compaixão. Tem compaixão. É. Jesus de Nazaré, ele se recusou a se submeter aos desejos humanos
porque ele veio para trazer salvação espiritual para você, porque é a transformação de caráter, é a transformação interior. Quando você é transformado, quando o Eterno consegue passar a mensagem de libertação a você, quando o Senhor, quando você abre a porta do seu coração para a chamada do Pai, porque Ele chama. O Senhor está à porta e bato. Ele falou isso para uma das mensagens das igrejas que ele mandou através de João. Eis que estou à porta e bato. A última igreja, né, que ele mandou a mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. Se alguém abrir. O que ele me disse outro dia que quando eu estava orando pelas pessoas, quando eu estava numa dessas tradições aqui, que eu falei, Senhor, por que você não faz isso com as pessoas para quem eu estou orando? Ele disse, Miriam, eu estou fazendo, eu estou batendo na porta. Mas nós somos exatamente iguais a esse povo de Israel que estava procurando Jesus, não pela mensagem de Jesus, não pela mensagem de Jesus dizendo, olha, se Jesus falasse para alguns deles, se Jesus tivesse descido ali e dissesse, ama o samaritano como você ama o seu próximo, não ia ficar um. Porque eles não queriam saber da mensagem do reino. Eles não queriam saber que o Pai, que Yahvé, o Eterno ama todos. Não é só Israel que é amado. Eles não queriam saber disso. Eles não queriam saber. Se Jesus chegasse lá e falasse assim, o povo de Roma, o romano que está aqui, o soldado romano, ele é amado pelo pai, eles iam dizer, você está louco. Aí eles não iam ficar um. Lembra quando Jesus disse que para andar a segunda milha com o soldado romano? A primeira milha você vai porque você está sendo obrigado, a segunda você vai por amor a ele. Ah, gente, esse é Jesus. Esse é Jesus. E ele não desceu, ele ficou lá em cima, esperando os discípulos que desceram, falar para a multidão. Agora, uma coisa muito difícil depois é que Jesus tentou falar para os discípulos por que ele estava fazendo aquilo. Porque Judas não entendeu nada, Judas foi com raiva. Por que Jesus não aproveitou aquele momento, fez igual João Batista, batizasse 800 pessoas e seria 1000 pessoas? Que estariam no reino. Mas elas estariam não pela mensagem de Jesus de Nazaré. Elas não estariam no reino, não, elas seriam batizadas não porque elas estavam aceitando que o Pai ama todos. Elas não iam aceitar que o Pai quer você como amigo. Não. Eles iriam batizar, eles iriam congregar com Jesus ali, por quê? Porque era benefício para eles. Jesus curava, Jesus abençoava, a multiplicação dos peixes também voou. Procurar Jesus por causa de benefício financeiro e benefício de cura não convence Jesus. O que Jesus procura é você. O que Jesus procura sou eu. O resto é consequência.
O pai cuida de quem é filho. O pai cuida de quem é filho. Essa mensagem, esse episódio na vida de Jesus é muito importante, gente, para que nós aprendamos. Não vai barganhar com o Eterno. O Eterno não aceita barganha. Não adianta você ir para uma igreja que está prometendo prosperidade financeira, porque esse não é o propósito do Eterno. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu, façam um convênio com o Pai. Você é cidadão daqui, o Senhor vai providenciar tudo para você, mas o seu compromisso é com o Pai. Gente, eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova disso. O Senhor tem sido tão misericordioso comigo. Mas por quê? Porque eu me dispus a amar e a fazer o que Ele quer. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, isso aqui tudo é dádiva do Eterno. Para bênção para outras pessoas também. Para os meus filhos, para os meus amigos. Para pessoas que o Senhor toca no meu coração. É, como abrigo. Falar nisso, eu tenho que pensar numa coisa. Eu tenho uma menina que está vindo quando? Ah, não, é o ano que vem. Porque eu já tem pessoas chegando, vindo agora em setembro, e eu estava pensando, gente, quando é que aquela menina vem? Não, mas é setembro do ano que vem, não é setembro desse ano. Eu já vou, estou confundindo as coisas aqui, já estou prometendo para duas pessoas ao mesmo tempo. Então, não, a outra é o ano que vem, não é esse ano, não. Eu acho que eu tenho que ter um caderno, né, gente, para marcar essas coisas. Gente, para mim, eu moraria em qualquer lugar. Aliás, eu já morei em muitos lugares esquisitos, viu? Muito. Aonde eu estou, o Senhor está comigo. Isso é o que é o mais importante. Aonde você está, o Senhor estando com você, é céu. Tem uma música, né? Um hino antigo falando sobre isso. Se o Senhor está com a gente, onde você está é céu para mim. Tem um hino, eu não lembro, lembrei só desse pedacinho. Porque o Senhor está, qualquer lugar que você estiver, é céu, porque o Senhor está com você. É, eu vou procurar esse hino é lindo, porque o Senhor está comigo, é céu. Qualquer lugar é céu. Qualquer lugar é céu. Então, esse é foi um momento muito difícil para os discípulos. Os discípulos não conseguiram entender. Durante o caminho de Jesus, durante o caminho que ele foi com os discípulos, a primeira cidade que ele foi, que eles saíram lá no dia 17, era domingo, domingo de noitinha, do ano de janeiro do ano 28. Eles saíram de Cafarnaum por causa desse episódio e foram e ficaram janeiro, fevereiro, março, 3 meses. Eles ficaram pelas cidades, por Decápolis. Decápolis chamava Decápolis porque eram 10 cidades, tá? As 10 cidades que eles ficaram. Aí eles saíram e foram as cidades. A primeira cidade foi Rimon, a segunda foi
Jotapata, Ramá, Zebulon, Iron, Guixalá, Corazim, Madon, Caná, Naim e Edor. Essas foram as cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tem 11. Foi mais uma, Edor. E eles foram para essas cidades. Essas foram as cidades que eles foram durante esses 3 meses. E a primeira que ele saiu de Cafarnaum foi direto para Rimon. Aí ele saiu com os 24, viu? Com os 12 dele e os 12 de João. E de 2 em 2 eles fizeram essas cidades todas e Jesus com eles. O próximo vídeo vai ser uma mensagem de Jesus que ele disse, que ele falou em Ramá. É um pouquinho longa também, mas não é tão longa não. Não é tão longa como o sermão que nós fizemos no vídeo passado. Essa fala de Jesus foi curta. As consequências foram sérias. Os discípulos nunca entenderam as atitudes de Jesus de Nazaré. Eles nunca entenderam. Alguns só foram entender no final, depois que tudo aconteceu e depois da descida do Espírito Santo. Tanto é que 6 deles não ficaram em Jerusalém. 6 dos discípulos de Jesus vazaram. Imediatamente, depois do Pentecostes. Foram para cidades, né, foram para redondezas. Abné foi para Filadélfia. Abné foi para Filadélfia com os discípulos dele, com os discípulos de João. E de Filadélfia ele montou uma base em Filadélfia. O Lázaro foi para Filadélfia também. A irmã de Jesus, a caçula, também foi para Filadélfia com o marido, com um dos Zebedeus. Filadélfia se tornou uma base da igreja primitiva, a igreja de Filadélfia. A igreja que era uma igreja fiel. Por quê? Porque Abner estava lá. Porque Lázaro estava lá. A irmã de Jesus e os Zebedeus estavam lá. Eles realmente entenderam a mensagem de Jesus de Nazaré. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão rouba e mina. Ajunteis tesouros nos céus, onde nada disso acontece. Vocês lembram de uma passagem que eu disse outro dia, que nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos de viagem. Quando você vai de viagem de férias, você não ajunta coisa lá naquela cidade. Você não sai comprando, deixando lá. Você não sai comprando móveis. Você não sai comprando coisas que você não tem como carregar depois. De onde você veio. Quando você vai de férias, você leva o suficiente para você ficar os dias que você está lá. Você não chega lá no seu lugar de férias e começa a comprar coisa, vou comprar uma casa aqui, vou fazer isso. Não, você está de férias, você vai voltar para o seu lugar. Por que então nós temos essa mania de chegar aqui na Terra e ficar juntando tesouro aqui que a gente não vai levar com a gente? Pensa nisso. Tudo que você tem, eu conheço pessoas que têm muito pouco. Elas podem ter muito, elas têm dinheiro,
mas elas têm muito pouco. Elas praticamente vivem com uma mala só. Se ela tiver que sair de um lugar para o outro, ela só tem uma mala. Porque são pessoas que entenderam que daqui não se leva nada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa mensagem de Jesus, esse exemplo que Jesus deu aqui para você e para mim, fique gravado no seu coração. E aí você fala, Miriam, as pessoas que vivem fazendo esse tipo de propaganda. Ah, lembra que Jesus disse? No final, o que ele vai dizer para essas pessoas? Nunca vos conheci. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa noite. Não importa o momento que você vai me ouvir, mas que o Senhor fale com você. Tchau, tchau.